gente. Boa tarde, Guaratinguetá. Boa tarde, planeta Terra. Tudo bem? A gente tenta baixar aqui e ele some de uma vez por todas. Como vão vocês? Estou de volta. O Sintonia vocês estão vendo. Desde ontem nós estamos assim numa atividade excelente. Agora acalmamos um pouco porque faz muito tempo que eu quero entrevistar esse rapaz. E ele sempre dá uma desculpa. Ah, não posso, isso, aquilo outro. Olha que carinha bonitinha. Zé Antônio Vieira, exatamente, mais conhecido como Zé Antônio da Esperança, não é? A Thaisa Samaia entrou aí, um grande beijo, vamos compartilhando. Como é que eu vou apresentar? Zé Antônio da Esperança todo mundo conhece. Bailarino, coreógrafo, fotógrafo, livros lindos editados de fotografia, mas agora eu vou mostrar para vocês um outro Zé Antônio, um pensador, um terapeuta. Mas vamos contar a história um pouco? Zé, muito obrigado por me receber na sua casa. Está aqui eu que agradeço. E a gente contar um pouco da história. Eu que agradeço, Neuza. Principalmente por essa oportunidade de estar mostrando, né, e revelando um outro aspecto meu, né, que muito pouca gente conhece. É verdade, é verdade. Nós vamos falar sobre desenho humano. Mas antes, conta uma história. Zé, fotógrafo a vida inteira, bailarino, começou como bailarino. Na época, que se hoje tem preconceito com bailarino, naquela época, década de 80, foi isso? Década de 70. 70? Bom, foi em 78. 78 e eu fiquei no grupo do Viola até mais ou menos 81, 82. Nossa, deve ter sido uma briga boa naquela época, não foi? Foi uma época boa, né? Ser jovem é muito bom. Né? Ser jovem é bom, então a energia da juventude, as descobertas, né? E as fazendo enrascadas. coisas em grupo, isso é muito, muito legal. Mas você não volta não, né? Não, isso já ficou lá para trás. Eu outro dia conversando, falando assim, não sei quem fala que a gente vai ficando mais velho, é a melhor idade coisa nenhuma. Melhor idade ou não? Eu acho que você está mais presente, está mais consciente, né, nessa idade. Então, eu não tenho saudades nenhuma, né, de voltar para trás. Não sou uma pessoa que vive no passado, né, mas honro muito tudo que eu vivi e a fase de quando eu era mais jovem. Isso foi uma época realmente muito, muito boa. Muito bom. Que delícia, que delícia. Olha, e fotógrafo, nunca deixou de ser, né? Nunca deixei de ser. Olha, vocês estão vendo aqui atrás, ó, alguns trabalhos, são trabalhos seus, algumas fotos. Aqui não tem, né? Só aqui. Aqui é um autorretrato. Aqui é um autorretrato. Tem muito pouca coisa ali. Tem ali o da Esperança, ou a Estação da Luz. A estação. Né? Linda. Vou ver se eu consigo mostrar para vocês, tá? Daqui a pouco eu mostro. Vamos lá. E continua fotografando, óbvio. Continuo fotografando. E que olho é esse? Enxerga o que esse olho? Olha, eu sou uma pessoa muito curiosa. E que gosto do belo. Né? Então, tudo que me atrai, né? Hoje, por exemplo, eu fotografo muito Guará e São Paulo, que são as duas cidades que eu vivo concomitantemente, metade da semana aqui, metade da semana em São Paulo. Então, São Paulo e Guará estão sempre na minha mira. Eu vejo, você está dentro do carro, de repente você vê uma coisa e você fotografa, né? E posta, é bonito mesmo, né? É gostoso. É gostoso? É gostoso. Isso eu tenho visto você no centro aqui de Guará. Tá ficando feinho, não tá? Olha, mas ainda tem muita coisa bonita. Tem. E muita coisa que merece ser preservada, né? Então, eu sempre que posso, estou dando assim as voltas aí por Guará e eu gosto de subir. Me convide para subir, que está tudo bem. Eu gosto de estar em lugares altos para fotografar. Ah, é? Então, recentemente, tenho ido muito lá na Pedreira,
no Alto das Almas. Uma vista maravilhosa. Uma vista maravilhosa, maravilhosa. Olha que bárbaro. Então, agora me conte uma coisa. O que é... Vamos continuar compartilhando aqui no History, nós vamos fazer. Hoje o meu Instagram está instável. Aliás, o satélite está instável hoje. Me conte uma coisa, e como é que essa história, depois da vida inteira, empresário, fotógrafo, bailarino, pensador, e agora terapeuta, desenho humano, troca em miúdos. Primeiro, como é que você chegou nessa história? Então, essa história do autoconhecimento, ela me persegue praticamente a vida inteira, né? Porque no final da minha adolescência, eu descobri que quase todos os problemas de saúde que eu tinha eram de fundo psicossomático. Naquela época, lá atrás, com 18 anos de idade, eu comecei um processo de autoconhecimento, um processo de fazer terapia e praticamente eu não parei mais, né? Porque foi lá atrás o início de tudo. Interessante isso, né? Porque as pessoas falam, terapia não vou fazer. Você perceber que o que está acontecendo no seu organismo físico tem a ver com o seu emocional, com o seu afetivo, isso ainda hoje é muito difícil para as pessoas acreditarem e enxergarem isso, não é? Mas é uma realidade, né? Que acontece com você internamente. É um sistema único, né? Muito complexo, mas graças a Deus eu pude entender essa mecânica muito lá atrás, né? E foi o que me permitiu fazer várias formações nessa área. Pode continuar. E o desenho humano é uma delas, né? Como você descobriu o desenho humano? O desenho humano, eu estava lendo um livro que se chamava O Prazer de Se Conhecer, de Eliane Kish. Um livro maravilhoso, e ela dedica algumas poucas páginas a falar do desenho humano. E aquilo chamou a minha atenção de uma forma que eu peguei o e-mail dela, escrevi, né, e perguntei, Eliane, eu gostaria de saber mais sobre esse tal de desenho humano que você conta no seu livro. Que bicho é esse? A Eliane Kish foi quem trouxe o desenho humano para o Brasil. Ela fez a formação dela com o próprio Haoru Hu, que foi o cara que sistematizou os conhecimentos do desenho humano. E foi com ela que eu fiz a minha primeira análise de desenho humano. E foi aí que tudo começou, me parece. O nosso Instagram está instável, mas o nosso Face está ao vivo aqui, tranquilo. Olha quanta gente lá. E esse desenho humano, quando você falou, como é que é o nome do criador? Haoru Hu. Haoru Hu. Haoru Hu, isso. Ele é indiano? Não, ele é canadense. Canadense? Canadense. Olha que louco! E o que é esse desenho humano? Então, o que fala em desenho? É uma metodologia? O que é? Então, o desenho humano, ele é uma ferramenta de autoconhecimento. Ele é um sistema de conhecimentos baseado em 4 ciências que são milenares, né? Que é a astrologia, o sistema de chakras indiano, a cabala judaica e o I Ching chinês. Ô louco! Astrologia, I Ching, cabala e chakras indianos. Chakras indianos. O desenho humano, ele sistematizou esses conhecimentos de forma lógica e ele fornece para nós um retrato de como que a gente funciona na vida.
a nossa maneira única de estar na vida. Cada um, então ele descobriu que cada um tem um... Cada um é único, absolutamente singular. Mas como é que ele uniu essas 4 coisas tão, aspas, na minha cabeça, diferentes? É um trabalho realmente fenomenal, né? Ele recebeu essas informações de forma mística e ele passou 5 anos ainda fazendo uma correlação desses conhecimentos, dessas ciências, com as ciências contemporâneas, com a biologia, com a medicina, com a genética, com a neurolinguística. Louco, ainda botou mais coisa no meio. Então depois de 5 anos é que ele disponibilizou essa ferramenta para as pessoas e para o mundo, e que está aí como a gente conhece hoje. E como é agora? A segunda pergunta é a seguinte: como é que a gente se utiliza disso? Porque eu não vou perguntar para você, você foi estudar com ela que trouxe para o Brasil. Ela fez o primeiro passo para a gente entrar em contato com o nosso sistema único, é a gente fazer uma análise do próprio desenho. Essa análise ela está baseada nas mesmas informações que a gente fornece, por exemplo, para fazer um mapa astral. Então, data de nascimento. Data de nascimento, local de nascimento, horário. A diferença do desenho humano para o mapa astral é que o desenho humano ele se utiliza de 2 cálculos. O mapa astral ele se utiliza apenas o momento do seu nascimento. A posição do céu. A posição de tudo no momento do seu nascimento. Tá. O desenho humano utiliza, sim, esse dado, essa informação, mas utiliza também um outro dado que se refere a aproximadamente 3 meses antes do seu nascimento. Então, o momento do seu nascimento, ele fornece aspectos da nossa personalidade. 3 meses antes? Não, o momento do nascimento fornece aspectos da personalidade. E 3 meses antes, que é o outro cálculo que o desenho humano introduziu, ele fornece aspectos do nosso corpo físico, do nosso design, do nosso veículo. Então o desenho humano, ele possibilitou a junção dessas 2 informações. Por isso que ele é tão é informação que não acaba mais. Eu estou procurando aqui um desenho humano para mostrar para vocês. Você fez o meu, eu fiz um desenho humano com ele. É bem bonito. Eu queria mostrar um aqui, ele está pesquisando. E eu vi que nesse desenho existe uma ligação que daí usa-se os chakras. O chakra craniano, laríngeo, cardíaco. Isso. Na verdade, assim, a gente precisa fazer uma retrospectiva que tem a ver com o desenho humano e que tem a ver com o nosso processo evolutivo. Porque muito lá atrás, nós éramos seres apenas de 5 centros de energia. Lá atrás, que eu digo, é na época mesmo do Homem das Cavernas. Lá milhões. Quando o bicho-homem estava preocupado única e exclusivamente com a própria sobrevivência. Alimentação e sobrevivência só. Então existia apenas um único centro de consciência, que era o centro de consciência intuitivo. Com o acesso desse bicho-homem à palavra, surgiu o Homo sapiens, surgiu a fala, a comunicação, e se criou o segundo centro de consciência, que é a consciência mental. Naquela época, nós tínhamos 7 centros de energia, que são os 7 chakras, como a gente conhece. Mas,
no nosso processo evolutivo, nós estamos há aproximadamente uns 300 anos desenvolvendo o terceiro centro de consciência da espécie, que é o centro de consciência emocional e espiritual. Então, peraí, a gente tem o 7. Nós temos 5, 7 e hoje todo mundo que está nesse plano já tem 9 centros de energia, porque nós estamos em processo de construção desse terceiro centro de consciência, que é a consciência emocional. Primeiro a consciência Intuitiva, instinto, a consciência fala mental, que é a fala, razão, comunicação, isso, e agora a emocional. a consciência emocional e espiritual. Está havendo uma mudança genética no nosso corpo físico. E, de acordo com as informações do desenho humano, o ápice desse desenvolvimento emocional, da consciência emocional, irá acontecer agora a partir de 2027. Então, nós estamos muito perto, é amanhã, né? Todas as crianças que nascerem a partir de 2027 já terão plenamente desenvolvidos e dentro do seu sistema esses 3 centros de consciência. Então isso é uma mudança e tanto. Escute, você está falando isso, engraçado que hoje, agora de manhã, para quem viu aqui através das redes sociais, das minhas redes, a palestra do Drauzio Varela e de ontem também, de outros estudiosos, falando exatamente na mudança genética acontecendo através do meio ambiente, da cultura que a gente vive no ser humano. Professores de Harvard, pesquisadores do INSP, não sou eu que estou falando. Eu estou falando isso para você porque eu vou fazer uma ligação. Fiz a entrevista com a doutora Heloísa Bazzarelli falando exatamente da espiritualidade, da importância da espiritualidade na nossa vida hoje. E eu ainda perguntei para ela, o que está acontecendo que esse mundo está virado de cabeça para baixo? Ela falou, é o final dos tempos. É a separação do joio e do trigo. E agora vem você me dizendo que nós estamos já, logo de cara lá ali na frente, com essa consciência. Um processo estamos de finalização dessa consciência? Dessa consciência emocional. Então, que o mundo está de ponta cabeça porque nós todos estamos tendo que entrar em contato com as nossas questões emocionais. Não há escolha. Não há escolha. Não há. É isso. Porque é isso que vai permitir a gente dar esse salto no nosso nível de consciência. Sabe? Lidar com essa polaridade. Né? Tirar esse lobo mau que existe dentro de cada um de nós. Eu não sei se tirar, mas saber entender, saber lidar com isso. Na verdade, eu acho que a grande coisa que o desenho humano traz, porque veja bem, quando nós éramos seres de 7 centros, nós demos e aprendemos a dar um valor muito, muito excessivo à mente racional. Certo? É uma descoberta nova. Né? Pensamento lógico. Compartilhe isso, minha gente. Hoje, a gente sabe, o desenho humano nos permite isso. Pode falar. E nos ensina que a gente precisa se render a uma outra coisa que não é a nossa mente, mas a inteligência do nosso corpo físico, que é única. Troca em minutos. O nosso corpo físico, ele tem uma maneira única, singular e muito própria de estar no mundo. A nossa mente, ela quer controlar. Ela quer controlar. A gente sempre quer controlar.
E a mente, ela tem o seu valor. Ela tem o seu valor. É. Mas a mente não é uma autoridade interna. A nossa mente, ela está disponível para os outros, mas não para nós. A verdadeira autoridade nossa está no nosso sistema físico, na nossa genética, nas informações do nosso DNA. E é isso que a gente precisa recuperar. E é isso que o desenho humano traz como uma grande informação. Recuperar a sua verdadeira essência. Recuperar quem você é de verdade. Então, a gente tem que aprender a decifrar o nosso genoma? É isso? Mais ou menos isso? Eu acho que, na verdade, é apenas se entregar àquilo que você é. Verdadeiramente e essencialmente. E o que eu estou dizendo, e o que o desenho humano nos ensina, é que a gente não é o que a nossa mente diz que a gente é. O que ele está fazendo com a gente. A nossa, como é que é? O desenho humano diz que a gente nós não somos quem a gente pensa que é. Porque esse é um trabalho da mente. Sei. Que quer controlar, que quer manipular. Né? Então, o desenho humano nos ensina a gente a entrar em contato com algo que está num nível muito, muito mais profundo, que são as informações únicas da nossa genética, do nosso corpo. E que tipo de informação é essa que ele nos dá, que ele nos traz? Quando você faz o desenho humano de uma pessoa, como é que você explica isso para ela, mais ou menos, para ver se a gente entende também? Eu sei porque ele já fez o meu, então, mas eu quero, né, que é a mesma pergunta que eu fiz para ele. O que é isso que você está me falando? Né? Sim. Existe uma diferença enorme entre uma pessoa e outra. Não há nenhum corpo gráfico igual ao outro. E essas informações são informações a respeito do nosso sistema emocional, da pressão da nossa mente, da questão da nossa sexualidade, da questão da nossa garganta, da nossa fala, da nossa comunicação. São informações muito completas, porque o desenho humano ele é muito completo, né? É talvez a ferramenta mais completa que existe e que está disponível aí para nós todos. Bom, então eu vou perguntar, você falou em garganta, falou em órgãos físicos, na minha cabeça vem essa coisa física. Você chega para uma pessoa e fala assim, você tem um órgão mais afetado, outro mais sensível, outra coisa, mais ou menos aí ou não? Olha, o desenho humano não é uma ferramenta conceitual para a gente estudar. Certo. O desenho humano, ele é algo para você colocar em prática na sua vida. Então, tudo começa com a análise do seu desenho. Eu gostei. Porque quando a gente faz o seu desenho, as informações estão todas ali no corpo gráfico do seu desenho. Aqueles centros que estão abertos e os centros que estão definidos. E tudo gira em torno desses centros. Né? As informações que estão definidas no nosso corpo gráfico é aquilo que a gente já é. É aquilo que a gente trouxe para essa existência para contribuir com todos à nossa volta e com a gente mesmo. E eu posso modificar isso? Isso, nessa existência, não é modificado. Isso é o que é. Por isso que o desenho humano é tão revolucionário, porque é aquilo. As informações da sua personalidade, você sabe que a personalidade pode ser aperfeiçoada e desenvolvida ao longo da sua vida. Mas as informações que estão lá, do seu DNA, do seu corpo físico, elas são fixas.
Existem Então, tipos diferentes? existem 4 tipos genéticos básicos. 4 tipos. Né? Quais são eles? São os geradores, que correspondem a mais ou menos 70% da população mundial, e eles estão aqui geneticamente equipados para o trabalho. Os outros 30% não estão equipados para o trabalho. São 4. Você falou que 70% Falei dos geradores. 70%. Depois tem os projetores. Projetores. Os projetores, eles correspondem mais ou menos a 22% da população mundial, aproximadamente. E os projetores estão aqui para guiar e orientar as pessoas. É o meu tipo genético. Foi por isso que você foi fazer, né? Pois é. Aí, você tinha que Faz estudar parte, né? alguma coisa para orientar. Projetores, geradores são 70%. Projetores, 22%. 22% para Mais ou menos. orientar as pessoas. Para guiar e orientar as pessoas. Guiar e orientar. Depois nós temos aproximadamente 8% da população mundial, que são os manifestadores. Manifestadores. Eles estão aqui, como diz o próprio nome, para se manifestar. São pessoas muito únicas e muito específicas. São 8% apenas da população. São os líderes, digamos assim. Houve um tempo que as grandes lideranças estavam entre os manifestadores, porque são pessoas que têm um centro motor ligado à garganta. Então, eles têm uma força e um poder muito descomunal. Não vou falar que é o meu, mas... 1% da população são os refletores. Os refletores, eles têm todos os centros do corpo gráfico abertos. Eles estão aqui para refletir tudo o que está à sua volta, e é esse o grande aprendizado desses seres, que são seres muito, muito iluminados. Há uma pessoa pública famosa que é um refletor, é o Michael Jackson. Foi, um refletor. Então, o refletor, ele pode ser muitas coisas, porque ele não tem nada fixo e consistente na mecânica deles, no sistema deles. Ser um refletor é uma coisa muito responsável, digamos assim, quando se tem consciência de que se é, não é? É muito difícil. Muito Aliás, difícil. eu acho que a grande chave, acho que você falou, ter consciência do que se é, Eu já estou usando. eu acho que isso é o que o desenho humano traz com mais propriedade para nós. Né? Porque não existe liberdade maior e algo melhor na nossa vida que a gente ser quem a gente é. Aliás, esse é um direito fundamental, básico, humano, a gente ser quem a gente é. E ser respeitado por isso. Ser respeitado por isso. Tem gente querendo que a gente não seja a gente mesma, né? Sim, porque a gente Estão é querendo muito colocar condicionado. todo mundo em quadradinhos, em Isso, caixinhas. dentro da gavetinha. Dentro da gavetinha. A Que é gente mais é fácil muito- para manipular, viu? Acordem. Nós somos muito condicionados, né? Então lidar com esse condicionamento externo, né? E é um condicionamento que vem desde lá de trás, né? Quando, por exemplo, uma criança é comparada a alguém, que mensagem que fica para ela? Eu não sou bom como eu sou. Exatamente. E esse processo de condicionamento a gente carrega pela vida toda, né? Porque vem dos pais, vem dos professores, vem da sociedade, Vem da e a própria gente mãe, mesmo começa a se comparar com o outro. Mas eu não sou boa, eu não sou, olha, fulano de tal é tão bom naquilo que faz. Eu não sou tão bom, entre aspas, dentro dessa escala de parâmetros, mas eu estou feliz e eu sou boa no que eu faço também. Não é verdade? Todos estão aqui com um nós. propósito de vida específico, único, e isso precisa ser respeitado.
aceitar. Principalmente, nós precisamos entender que a gente é único e singular. E somos singular, com qualidades, com perfeições e imperfeições, com coisas boas, com coisas ruins, todos nós temos. Agora, querer classificar e enquadrar no cor-de-rosa e no azul, ou no verde e no vermelho, no preto e no branco, isso é impossível. 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 Impossível fazer isso com o ser humano, né? Não dá, né? Quando você faz uma análise de uma pessoa e faz o desenho dela, isso significa o quê? Olha, você é assim, não brigue mais com você, é mais ou menos isso? Isso. Eu acho que quando a gente entra em contato com a nossa própria mecânica de funcionamento e com essa maneira singular da gente estar no mundo, né, e conhecer o nosso próprio lugar, a gente tira um peso das nossas costas enorme. Isso me veio uma frase antiga de adolescente. Quem quiser gostar de mim, que goste assim. Claro que não é tão radical assim, né? Mas é uma aceitação no fundo, maior. Eu acho que essa aceitação, ela passa primeiro por uma autoaceitação. Esse é o grande caminho, né? Se eu não me aceito, como é que eu vou querer que o outro me aceite como eu sou? Exatamente. Então esse processo, ele começa por nós, né? A gente passar a ter essa compreensão de que nós somos seres únicos, singulares, e que nós não precisamos nos comparar a ninguém para a gente ser quem a gente é. Essa é a grande mensagem, o grande trabalho dessa ferramenta maravilhosa que é o desenho. Mudou sua vida? Mudou muito, e eu não estaria falando do desenho humano hoje para você se não fosse algo o mundo inteiro, tão né? lógico e tão fundamental para mim. Eu falei para você no início que eu fiz 3 formações, né? Essa é a minha 3ª formação, mas quando o desenho humano entrou na minha vida, eu descobri que era aquela pontinha que estava faltando, né? Então ele foi e é muito fundamental. E eu agradeço muito, muito a você de me dar essa oportunidade de estar trazendo essa informação, porque é uma informação que realmente é muito recente. A informação do desenho humano tem no máximo 25 anos. É novinha. Eu estou fazendo parte da primeira turma de analistas que está sendo formada no Brasil pela Escola de Desenho Humano Brasil, que fica em Florianópolis. Que maravilha! Aliás, essa semana que vai entrar, eu estou indo para Florianópolis para completar essa formação e receber oficialmente o meu diploma de analista de desenho humano. Estou muito feliz. Que maravilha! Que maravilha! Fico muito feliz por você também. Estou muito feliz. Muito feliz. Então, olha, apresentei um pouco de Zentônio, esse Zentônio que vocês não conheciam, o desenho humano, que é bárbaro. Agora, é uma coisa para ser consultada o tempo inteiro, né? Porque às vezes a gente esquece. Olha, eu vou olhar ali de novo. Numa análise, o analista ele fornece informações muito, muito preciosas a respeito da mecânica da pessoa que está ali vendo o seu desenho. O mais importante, porque como eu falei, não é uma ferramenta conceitual, não é uma coisa para você estudar, mas é uma coisa para você sair dali e já começar a colocar em prática imediatamente a sua estratégia, o seu tipo genético, a sua autoridade interna. Então, quando você começa a colocar isso em prática, essas coisas elas vêm paulatinamente promovendo isso que eu falei, um grande relaxamento, né? Você tira esse peso das suas costas, você começa a aprender
a tomar as agora decisões eu estou corretas entendendo na como é que eu vida. funciono assim, Isso. como é que eu reajo assim tal coisa, por que eu tenho que batalhar tanto pelas minhas coisas, ou por que eu não bato tenho... tanto a cabeça e Porque nada acontece? nada acontece. Porque cada um de nós está equipado para algo muito diferente. Então, essa é a grande chave. Né? Olha, ele fez o meu e eu vou dizer para vocês. Quando ele fez e começou a ler esse desenho humano meu, eu comecei a me ver no caminho. Eu falei, então é por isso que acontecia isso, e sempre aconteceu dessa maneira na minha vida, porque há um padrão, não nas minhas emoções, essas eu preciso modificar algumas, mas no ritmo da minha vida mesmo, na coisa, eu falei, olha que interessante, a coisa acontece, e veio e me mostrou isso. E me mostrou também que eu não preciso ficar muito desesperada para que as coisas aconteçam. Graças ao Deus, ao desenho. Essa é uma particularidade do meu desenho. Sim. Eu não preciso ficar, né, arrancando os cabelos. Como eu sempre fiquei, falei, a coisa vem, acontece e tal. Eu fui enxergando isso lá atrás e modifiquei, que hoje eu não me desespero mais nem nada. Se eu preciso de alguma coisa, se eu perco o emprego, se eu preciso pagar alguma coisa, eu falo, calma, pode, acalme-se. Da autoaceitação. Acalme-se, que isso tem jeito, vai acontecer, vai ser. No seu tempo. No seu tempo, na sua hora e tudo. Não é? Maravilha. Muito obrigada, Zé Paulo. E parabéns para você. Parabéns, parabéns. Muito vai lá obrigado. para Floripa. Delícia. E vocês compartilhem isso, hein? Compartilhem. Um abraço aí para vocês todos. Muito obrigado. Turma do Face, turma do Instagram. E de tarde esse programa está lá no canal Sintonia Neuza Cipolli, no YouTuber. Olha, o Drauzio Varela estava falando de comunicação e ele, assustado um pouco com essa coisa de Facebook, de não sei o quê, e de canal no YouTube que ele teve que fazer, né? E ele ficou pasmado com a quantidade. Ele tem 1.800.000 pessoas inscritas no canal dele. Eu não tenho, sou desse tamanhinho assim, ó. Eu preciso que você se inscreva, porque lá no meu canal você vai ver essas entrevistas maravilhosas assim, tantas outras que estão lá. Já estou chegando a quase 500 entrevistas lá no canal do YouTuber. Vá lá, Sintonia Neuza Cipolli, e se inscreva lá. E um beijo para todos vocês, Elinice está aí, Júlio Ricardo e tanta gente que está passando por aqui, ó. Isabel Nunes, Regina Hasman, Rita Chagas, Sônia Spalding, João Moura, Tiago Xavier, tá lindo, Antônio Celso, Claudinho, lá de Montevidéu, um beijo, Bill, Regina Barbosa, Jason, nossa, Tadeu, compartilhem tudo isso para vocês conhecerem um pouco mais de desenho humano aqui com o Zé Antônio. Beijo!